Fala, homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre a cura da ejaculação precoce. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, peço que você faça isso agora mesmo, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todos os novos conteúdos que eu trago diariamente aqui para vocês. E deixe seu like. Isso é muito importante para me manter altamente motivado e para eu sentir e ver que a minha mensagem, que esse vídeo vai alcançar um número cada vez maior de homens. Combinado? Então bora pro vídeo falar sobre a cura da ejaculação precoce, que é uma das condições mais comuns do ponto de vista de dificuldades na hora H e que mais afeta a autoestima dos homens. Estamos falando de uma condição que afeta até 20% de todos os homens. É só você pensar num grupo de 5 amigos seus, pelo menos um vai ter essa condição que pode ser muito frustrante e acabar com a autoestima masculina. E é claro que quando você está frente a um problema, a coisa mais natural e instintiva é que você queira se livrar dela, queira buscar a cura. Então a cura é uma coisa que todos nós almejamos. Mas o que eu vou falar para vocês é que a cura, ela pode variar a depender do contexto. Primeiramente porque não temos apenas um tipo de ejaculação precoce. Existem basicamente vários tipos, mas a gente consegue categorizar esses vários tipos em dois principais. O tipo primário, que é aquele sujeito que sempre gozou rápido, desde as primeiras experiências, até mesmo na masturbação, independente no cenário, ele vai lá e goza rápido. E temos o tipo chamado secundário, que é aquele sujeito que em alguma época da vida ele conseguia ter um bom controle e uma boa duração, até que um belo dia tudo vai para o ralo e ele começa a gozar rápido demais. Então veja que essa divisão que eu estou trazendo para vocês é uma divisão baseada em cronologia, se é uma coisa nova ou se é uma coisa que já vem lá de trás. Em termos de classificação, também você pode considerar o tempo. Qual é o tempo que o sujeito vai ser considerado ejaculador precoce? Então isso é muito questionável, varia muito entre os especialistas. Alguns consideram aquele sujeito que goza na grande maioria das vezes em até 1 minuto após a penetração, outros até 2 minutos após a penetração e há inclusive quem considere até 3 minutos. Só que nas pesquisas é importante você usar um cronômetro para poder entender o tempo propriamente dito, mas hoje o critério mais comum é você ter um tempo insuficiente para você ter um prazer e dar prazer para sua parceira. Então veja, os homens que são do tipo primário, geralmente, sempre gostam dessa forma, geralmente eles têm uma alteração no processo neurobiológico do orgasmo. Então o estímulo que é conduzido pelo pênis, ele é levado até o cérebro de uma forma acelerada, e lá no cérebro geralmente existe uma hiperativação dos centros de prazer que faz com que o sujeito não consiga controlar de jeito nenhum. Esses casos, gente, como é uma questão muito, digamos, do próprio sujeito constitucional, é mais difícil você falar em cura, porque é muito difícil trocar a neurobiologia do sujeito. Então existem muitas situações que vão ajudar o homem a ter um controle, melhorar a duração, atenuar, digamos, a apresentação dessa condição. Porém, nos casos secundários, em que o sujeito de uma hora para outra começa a piorar, nesses casos a gente consegue muitas vezes encontrar um fator desencadeante e fazer com que o sujeito fique completamente curado. É claro que na prática, nós enquanto médicos e você enquanto paciente está buscando ajuda, pouco importa se é uma cura ou um controle. Então esse rótulo de cura versus controle, ele, assim, existe uma questão conceitual, mas o que eu quero trazer para vocês é que vocês não se apeguem muito a isso. Porque o que importa, meus amigos, é você mandar bem na hora H, você tá satisfeito no relacionamento, tá vendo que a sua parceira tá feliz, satisfeita, então é isso que vale. Pouco importa se é cura ou se é controle. Mas, como aqui no vídeo a gente está falando sobre cura, eu vou trazer para vocês as estratégias que podem curar ejaculação precoce naquele grupo de pacientes que tem uma ejaculação precoce secundária ou adquirida. O primeiro caminho para você curar a sua ejaculação precoce é garantir que você tenha uma boa rigidez.
A gente sabe que quando você começa a ter ejaculação precoce após os 30 ou após os 40 anos, muitas vezes isso vem acompanhado ou é desencadeado por uma má ereção. Então, quando a sua rigidez está fraca, seu amigão tá meia bomba, então você inconscientemente na hora H você se afoba, você quer acelerar aquele processo para evitar que você perca a rigidez. Isso é um processo de defesa natural do seu cérebro, né? Então, se a gente conseguir identificar que inclusive o problema de rigidez é o principal responsável por essa piora súbita no seu controle, tratar a rigidez com tratamentos convencionais ou novos vão certamente curar a sua ejaculação precoce. Segunda estratégia que eu queria trazer para vocês são os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico. Exercícios de Kegel. Tem vários tipos de maneiras de você fazer esses exercícios, de você monitorar e controlar. Mas o que a gente sabe é que esse fortalecimento, essa musculação da raiz do pênis vai deixar esse músculo mais condicionado. Você vai conseguir ter um controle melhor do nível de contração e relaxamento na hora H, porque quando você está próximo a gozar, esse músculo vai ficando cada vez mais contraído, até um ponto que você não consegue mais segurar. Então, se você tem um condicionamento, veja, não é para você ficar fazendo os exercícios na hora do sexo. É para fazer como se fosse um treinamento, para que ele fique mais responsivo ao seu comando, para que você consiga relaxá-lo na hora H. E isso, muitas vezes, traz uma melhora que não é tão rápida, mas sendo sustentada ao longo do tempo, para os casos secundários que acabaram ficando com a hipercontração dessa região, pode ser o suficiente para curar e resolver. Inclusive, é uma habilidade sua, uma vez que você se empodera, que você aprende esses exercícios e faz eles continuamente ao longo da sua vida, você pode muitas vezes deixar o passado de ejaculação precoce para trás. Terceira estratégia está levando em consideração problemas de aspectos psicológicos. A gente sabe que um dos principais gatilhos que fazem com que você goze mais rápido é o excesso de adrenalina, que pode ser desencadeado por várias questões. Pelo relacionamento que está começando agora, você está muito ansioso, você acha que aquela mulher ali é areia demais para o seu caminhão, você fica constrangido, preocupado, querendo, de certa forma, agradar demais. Então isso faz com que você perca o seu controle. E as psicoterapias, terapias psicológicas que envolvem questões cognitivo-comportamentais, as famosas TCC, são muito eficientes para melhorar esse seu grau de confiança, diminuir o seu nível de ansiedade e fazer com que você controle. Então isso é inclusive comum em pessoas que têm essa ejaculação adquirida, ejaculação precoce adquirida, em cenários específicos. Então tem homens que com uma pessoa, com uma mulher, ele funciona bem, já com outra ele é mais rápido. Então se você aprender a trabalhar técnicas de relaxamento e de mudança de comportamento, você muitas vezes vai conseguir igualar a sua performance com as diferentes parceiras que você tem. Então essa é uma dica essencial. E a quarta e última dica, gente, são os medicamentos. E aí os medicamentos eles podem ser divididos em tratamentos tópicos ou em tratamentos medicamentosos através de comprimidos. Os tratamentos tópicos vão envolver os famosos géis anestésicos, geralmente à base de lidocaína. Quando você passa no seu amigão minutos antes da relação, você vai desensibilizar, vai diminuir a intensidade do estímulo que é levado para o seu cérebro. E isso é capaz também de resolver o seu problema. É só você se habituar a esse tipo de terapia, seja com gel propriamente dito, pode ter versão de spray que você aplica no seu pênis minutos antes, ou até mesmo preservativos de efeito retardante. Então veja, são medicamentos que vão trabalhar localmente no seu pênis como estratégia de melhora e de cura da sua ejaculação precoce. Só que esses tratamentos eles são menos eficazes do que os comprimidos. Os comprimidos a gente pode classificar eles em comprimidos de uso contínuo, são da classe dos antidepressivos, geralmente os que mexem com a serotonina, que ao aumentar o efeito da serotonina no seu cérebro, eles funcionam como verdadeiros freios da ejaculação. E aí você consegue durar muitas vezes até 8 vezes mais do que você estava durando. Já outras pessoas, por não quererem tomar antidepressivos ou por terem efeitos colaterais de excesso de sonolência, muitas vezes podem partir para os medicamentos de demanda. Nesse caso, a gente tem um representante que é a dapagliflozina. A dapagliflozina é o único medicamento desenvolvido
especificamente para a questão de ejaculação precoce e podem ajudar você a durar mais, sem efeitos colaterais dos antidepressivos. Geralmente são medicamentos que você vai tomar ali 2 a 3 horas antes do estímulo. Ele vai ter uma janela de atuação de até 8 horas, para que nesse período, se você se estimular, você vai ter ali um controle à parte dos medicamentos. Então veja que os medicamentos são parte das estratégias de recuperação de confiança. Porque uma vez que você suspende os remédios, eles vão desaparecer do seu sangue e você volta a gozar como estava antes. Porém, como eu falei para vocês, muitos casos que estão com a ejaculação precoce adquirida precisam de um suporte momentâneo para adaptarem às novas realidades, ajustar a questão de relacionamento, ajustar inclusive questões de relacionamento e questões inclusive de excesso de ansiedade. Aquele suporte temporário muitas vezes é suficiente para o sujeito se restabelecer, e uma vez que você suspende, ele até perde um pouco o efeito do remédio, mas ele volta a funcionar de forma satisfatória, similar a antes do problema ter aparecido. Tá? Então essas, gente, são as 4 circunstâncias, 4 opções de cura para ejaculação precoce. Por outro lado, se você tem ejaculação precoce primária, esses mesmos tratamentos podem te ajudar. Muitas vezes não vão curar, como eu falei, mas vão ajudar no controle, porque os tratamentos para ejaculação precoce primária que mais dão efeito no longo prazo e que melhor controlam a sua situação são os tratamentos combinados, quando você junta diferentes estratégias adequadas para a sua necessidade, para que você consiga conviver melhor com essa condição. Gostou desse vídeo? Então, meu amigo, eu queria te convidar a conhecer a minha metodologia online chamada Desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, que é um treinamento eficaz para que você consiga durar mais na hora H, completamente natural e sem precisar de medicamentos. Se quiser saber mais, clique no link que está aqui fixado no primeiro comentário e fique por dentro da próxima turma do meu desafio. Estou te esperando lá, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.